assim, se o jogo é decisivo, o normal é que o Flamengo bata no Fluminense, bateu mais uma vez. O Flamengo é campeão num jogo horrível. Horroroso. Horripilante. No primeiro tempo, assim, o Flamengo flertou com um bom futebol. Flertou, assim, de longe, né? Olhadas ali de longe, assim. Isso, bem postado, mas muito erro técnico, né? Muito controle territorial que em alguns momentos, assim, o recorte de 5 minutos, 4 minutos, às vezes 7 minutos, em que o Flamengo de fato controlou, assim, o Fluminense não conseguir sair, o Flamengo recuperar a bola várias vezes e ficar rondando a área, mas sem criar quase nada no primeiro tempo, enquanto o Fluminense também não estava tão desconfortável assim, porque sabia que poderia achar espaços ali nas costas da zaga do Flamengo. O segundo tempo, eu acho que nem o flerte existiu. O segundo tempo do Flamengo, para mim, é muito ruim. Muito ruim. Se tiver que falar quem foi melhor, para mim, no segundo tempo, o Fluminense foi até um pouco melhor. Também sem muito brilho, né? Teve ali a grande chance com o Lúcio Acosta, defesaça do Rossi. Depois o Flamengo teve ali uma chance ou outra, com o Carrascal, teve aquele chute mascado ali do Léo Pereira, que era uma boa chance, mas tudo muito no abafa. Um jogo ruim, mas que eu acho que não dá para cobrar muita coisa, né? Assim, mas sem dúvida nenhuma, o Fluminense chega com a cabeça melhor, mais bem preparado, jogando melhor, fisicamente melhor e sem uma loucura que na semana decisiva como o Flamengo teve. Então, dentro de todo o prognóstico de como o Flamengo chegou pro jogo, jogar mal e ganhar nos pênaltis tá bom demais. Tá bom demais. Flamengo campeão, B10. Você já viu alguma mudança no time ou nem deu tempo? Teve mudança sim. Um time muito mais precavido, muito mais protegido, claramente. Acho que até a atuação mais segura dos zagueiros reflete isso, né? Não foi um time tão preocupado em marcar lá em cima, mesmo o Fluminense recuando muito. O Flamengo teve uma postura diferente. Eu acho que vai ser assim. Acho que vai ser um time mais prevenido defensivamente. Os zagueiros, os volantes vão ser, digamos assim, beneficiados de alguma maneira. A forma como o Flamengo jogava com o Felipe Luiz é muito mais ousada, né? Você planta todo mundo quase no campo de ataque, os jogadores jogam no meio campo, tem que correr para trás o tempo todo, fazer coberturas longas, é mais difícil. Então, isso deu para perceber. E acho que isso atrapalhou muito o Fluminense, né? Que queria jogar em transição, jogar num erro do Flamengo, não deu muito essa possibilidade. Acho que isso colaborou para o jogo ser muito ruim, né? Foi talvez o pior Fla-Flu em anos. Mas a questão da parte técnica, né? Principalmente do Flamengo. O Fluminense é uma equipe que é mais operária nesse sentido, podemos dizer assim, né? São caras que mais transpiram, né? Do que realmente criam situações de gol. O Flamengo não. O Flamengo tem qualidade para isso. E quando você pega principalmente no setor ofensivo, de 4 jogadores, a gente tirando o Pedro, que é o último, definidor, mas Arrascaeta, Lino e Carrascal fizeram uma partida muito abaixo, né? Então isso tecnicamente fica bem ruim pro Flamengo, que é uma equipe que gosta de ficar com a bola, né? Mas enfim, ainda é muito pouco, né? Porque o cara deu 2, 3 treinos aí e tem que ver na sequência para fazer uma avaliação melhor do trabalho do Léo Jardim. Você foi preciso. Carrascal, Samuel Lino e Arrascaeta. E Pedro também, né? Sim, é o dia que o Pedro, como é o definidor, né? Se você também não tem tantas situações para finalizar, fica um pouco mais duro que encaixar um joguinho bom, não tá não? E hoje, cara, e o campeonato desse ano, como um todo, mostra o como, por vezes, o Flamengo ele precisa acelerar menos do que os seus rivais para conquistar esse título e para jogar bem. Não para jogar bem, porque o Flamengo não jogou bem, né? Nem o Flamengo nem o Fluminense jogaram bem, mas para conquistar alguma coisa, né? Para conquistar títulos. O Flamengo começa o Campeonato Carioca com um time sub-20 patinando, né? Fica ali dentro da zona de ida para os playoffs do rebaixamento. E aí, do nada, traz os titulares de volta, ganha aquele jogo do Vasco, perde para o Fluminense, com o Fluminense sendo claramente melhor do que o Flamengo. Ali, um Flamengo que ainda estava começando a sua temporada, o Fluminense também começando mais a uns 2, 3 passos à frente. O Fluminense foi claramente melhor diante do Flamengo. E depois o campeonato foi mudando, o Flamengo foi vencendo, o Flamengo foi chegando, e aí, com isso, o Flamengo vai pra final, tira o Botafogo nas quartas de final, depois tira o Madureira na semifinal e depois enfrenta o Fluminense na final. Fato é, pelo menos na minha visão, tá? Os dois times jogaram muito mal. Muito mal. Minha percepção é de que, inclusive no segundo tempo, foi um jogo que acho que quase nenhum jogador dos dois times tenha feito realmente uma boa atuação, senão as partes defensivas e os goleiros, assim. A coisa não funcionou nem de perto. Mas a minha sensação é de que o Flamengo, para conquistar títulos, para vencer, ele precisa de menos do que os seus rivais. Nos pênaltis, fica igual, porque cada um tem um grande goleiro. Mas na hora de bater pênalti, o Flamengo tem jogadores melhores
do que o Fluminense. Jogadores mais experimentados, jogadores mais vencedores e jogadores melhores do que o Fluminense. Se a gente pegar o retrospecto recente dos últimos 11 mata-matas nos quais Flamengo e Fluminense jogaram, o Fluminense ganhou 2 e o Flamengo ganhou 9. Porque tem lastro, porque tem jogador. Mesmo que os jogadores do Flamengo não estejam bem, eles têm lastro da onde tirar para melhorar essa competitividade do Flamengo.